Estamos em época de eleição, uma época que para mim é uma época de muita reflexão. Reflexão no nosso país, reflexão na nossa situação como cidadãos, reflexão de como o brasileiro pensa a respeito de cidadania. E eu, nesse vídeo, vou falar de um assunto um pouco diverso do tema do nosso canal. Eu vou falar de uma história não muito recente do Brasil, mas uma história importante, uma história que pelo menos vai nos ensinar muita coisa. História de um brasileiro que pensou diferente da grande maioria ali de todos os brasileiros de sua época. Fazer desse país um país diferente, um país pujante. E quem sabe, se todas as ideias dele realmente fizessem efeito, estivessem em vigor, quem sabe o nosso país não seria outro país agora. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez, gente, eu vou falar do Barão de Mauá. A história do Barão de Mauá se passa no reinado de Dom Pedro I e boa parte do reinado de Dom Pedro II. A história de um Brasil. O Brasil da monarquia, o Brasil império. O que era o Brasil nessa época, gente? O Brasil na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II. O Brasil não tinha economia. A economia do Brasil era uma coisa muito estranha, porque o Brasil ele era uma sociedade rural, e escravocrata. E os preços dos insumos de todas as mercadorias no Brasil, ele era muito barato. Produtos industrializados, eles eram importados da Inglaterra. Toda a parte de produção agrícola vinha aqui do Brasil, mas com um preço barato. Por quê? Porque existia a mão de obra escrava, que era uma mão de obra relativamente barata e fazia da economia do nosso país um país de escravos. Dessa época imperial, o brasileiro media seu status quo, media sua posição na sociedade pelo número de escravos que ele tinha. Gente, nobre não trabalhava. Trabalho era só para pobre, não se trabalhava. Quando alguém tinha um dinheiro, primeira coisa que ele fazia era ter o seu patrimônio. E esse patrimônio ele vinha de onde? Vinha da mão de obra escrava. Existe um conto que eu li uma vez que conta a história de um chaveiro que foi contratado para resolver um problema na casa de um cliente. Então aparece esse chaveiro na rua andando normalmente e atrás dele um escravo, o seu escravo, carregando a sua mala de ferramentas. Quando esse chaveiro chega na casa do cliente, o escravo então faz todo o trabalho de conserto da chave lá da porta do cliente, o chaveiro recebe o dinheiro e ele vai embora para casa com a sua propriedade. Então a economia do Brasil era uma economia escravagista, uma economia, na realidade, tinha mais dinheiro quem tinha mais escravos. E a malandragem, o não trabalhar, o não se fazer nada, era muito influente nessa época. O Brasil era um país teoricamente independente, gente, mas na prática ele era totalmente dirigido por interesses estrangeiros, onde se destacava a Inglaterra. O Brasil, na época imperial, ele não era reconhecido por diversos países. Por quê? Porque como é que pode um país ser independente se reina o filho do rei de outro país? Então, nos mapas dessa época, lê-se muito claramente a palavra Império Luso-Brasileiro. O Brasil só foi ser independente mesmo quando saiu do Império e entrou na República.
porque na realidade a nossa primeira república foi uma ditadura militar. Mas isso é outro assunto, né? Na realidade, nós estamos falando aqui da época de Mauá. Então, nessa época de Mauá, havia uma dependência total na Inglaterra. O Brasil não tinha fábricas, o Brasil não tinha essa coisa de industrialização. O Brasil não tinha trens, o Brasil era uma economia extremamente atrasada, dominada por uma oligarquia. Que coisa estranha, né, gente? Até hoje a gente ouve essa palavra oligarquia, essa coisa que não sai do país, né? Essa coisa do brasileiro ainda ter essa coisa de ter um rei. O Dom Pedro II, ele era um imperador que não tinha nenhuma vocação para governar. Ele era um cientista, ele era um imperador extremamente dedicado aí ao estudo das ciências, não tendo vocação nenhuma para governar. Ele era um filósofo, gente. Ele falava inglês, italiano, alemão, francês, grego, latim, falava sânscrito. Então ele não se dedicava tanto tempo na arte de governar. E com isso havia uma corrupção muito grande no Brasil. Notem que eu estou usando estou usando o tempo passado. Né? Isso para dizer para vocês que essa coisa de corrupção não é nova no Brasil. E o Brasil estava na contramão do resto do mundo, em plena revolução industrial, em plena era da industrialização. O Brasil ainda se baseava quase em um feudalismo, quase em uma economia feudal. Então nós éramos muito atrasados. E o pensamento das classes governantes, dominantes na época, era o pensamento ainda dos títulos nobiliárquicos. Olha que coisa interessante. Em 28 de dezembro de 1813, nasce um garoto chamado Irineu Evangelista de Souza. Ele nasceu na freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio Grande, né? Lá no Rio Grande do Sul, distrito de Jaguarão, na capitania de São Pedro, do Rio Grande do Sul. Em 1819, o pai, então, ele é morto por um tiro durante uma viagem de compra de gado. E o que acontece em 1819, então? A mãe teve que casar, né, novamente, porque ela não tinha condições de tocar as propriedades. E esse consorte da mãe do Irineu Evangelista de Souza fez uma exigência. Olha, eu não quero o seu filho dentro da minha casa. Então, por favor, você dá um jeito de despachar seu filho. Então, o Irineu foi entregue a um tio. E esse tio, então, o levou, né, para trabalhar no Rio de Janeiro. A sua mãe chamava-se Mariana de Jesus Batista. E esse tio, então, o levou para o Rio de Janeiro. Levou para o Rio de Janeiro para trabalhar em uma empresa. Em 1824, ele trabalhou como caixeiro em uma empresa de comércio de tecidos. E, é claro, esse caixeiro também fazia negócios com escravo. E o menino, Irineu, começou a olhar as pessoas maltratando os escravos, começou a ver que começou a não achar muito boa essa ideia de escravos. Por que alguém pode ser dono de alguém, né? Por que um ser humano como o outro qualquer pode ter dono? Então Irineu aí, ele começou, por ter convivido, por ter olhado de perto o sofrimento do negro, do escravo naquela época, ele passou a ter uma certa aversão pela ideia da escravatura. Irineu, um cara muito inteligente, promovido a guarda-livros da loja desse comércio de tecidos. Devido então ao bloqueio que os ingleses fazem dos navios negreiros do Brasil, que o Brasil foi o último país do mundo, gente, a abolir os escravos. Entendam bem, o último país do mundo a abolir os escravos. A economia do Brasil ela era fundamentada no comércio de escravos. E a Inglaterra, então, começou a fazer bloqueios, a fundar navios brasileiros para coibir, para atrapalhar um pouco esse tráfigo de escravos. E o patrão do Irineu, naquela época, ele tinha a maioria do lucro dele baseado, então, nesse tráfico de escravos. Essa empresa do patrão dele vai à falência e o Irineu, então, o auxilia na liquidação da sua empresa.
E o que ele faz? Ele compra algumas ações do Banco do Brasil desse seu ex-patrão. E o Banco do Brasil, então, ele entra em liquidação e ele recebe uma grande importância sobre essas ações, e aí ele ganha seu primeiro dinheiro com especulação, e isso na época que o governo cumpria com a sua palavra, né? Hoje não existe mais isso, né? O governo acabou com o Banco do Brasil, no entanto, ressarciu todos os seus acionistas, coisa que eu duvido que isso aconteceria de novo. E então ele fica desempregado e é admitido para trabalhar com um comerciante escocês riquíssimo que veio para o Brasil com Dom João VI, e ele conseguiu, através de especulações imobiliárias, esperteza em negócios, ele ficou muito rico. Esse escocês chamava-se Richard Carothers. Ele passa então a trazer Irineu para a sua empresa e o ajuda, o ensina a fazer negócios. Então Irineu, ele aprende, ele estuda os grandes economistas, ele estuda do mundo como Adam Smith, né? Estuda diversos outros e começa a conhecer, a dominar o negócio de Richard Carothers. Richard Carothers volta para a Inglaterra e nomeia Irineu como seu sócio minoritário para cuidar dos seus negócios aqui no Brasil. Irineu, então, passa a venerar esse escocês como seu pai, como seu verdadeiro pai. Estuda inglês, conquistou a amizade de Carothers, passou a ser sócio de Carothers, tornou-se então gerente dessa empresa chamada Carothers & Company, né, que é uma companhia do Brasil, isso em 1º de janeiro de 1836. E Carothers, para colocar Irineu dentro do conhecimento com as outras pessoas, o leva para a maçonaria. Então, em 1º de janeiro de 1836, Irineu Evangelista de Souza é iniciado na maçonaria aqui no Rio de Janeiro. Carothers, em 1837, retorna à Inglaterra e Irineu então permanece à frente de seu negócio. Claro, prosperou, né, ganhou bastante dinheiro. Em 1839, trouxe a sua família para morar no Rio de Janeiro, né, com a sua irmã já tendo uma filha moça, uma sobrinha. Essa família então vai morar com ele. Essa sobrinha de Irineu Evangelista de Souza, chamada Maria Joaquina Machado, ele começou a chamá-la de May, Mayflower, Flor de Maio, e apaixona-se perdidamente pela sua sobrinha Maria Joaquina, com 15 anos de idade. Então, ele a pede em casamento e ele casa-se com a sua sobrinha. Olha que coisa interessante. E esse casamento, nessa época, ele foi relativamente aceito. Hoje seria um negócio absurdo, mas ele casa-se com a sua sobrinha direta, filha da sua irmã. Em 1839, então, já bem um comerciante bem estabelecido, trazendo lucros ao seu sócio inglês, ele faz a primeira viagem à Inglaterra a negócios, onde ele teve contato muito próximo com a Revolução Industrial, com as indústrias, o progresso que todos os países estavam tendo naquela época com a industrialização, com a máquina a vapor. Tudo aquilo seduziu muito Irineu Evangelista de Souza. Volta para o Brasil, casa-se com a sobrinha Maria Joaquina e vem a ter, gente, 12 filhos com a sua sobrinha. Parece que um faleceu, mas os outros sobreviveram. Então ele vem a ter 12 filhos com a sua sobrinha May. Todos eles sadios, ainda bem, né? Em 1844, ele tem uma tarifa chamada Tarifa Alves Branco, que entra em vigor no Brasil, que foi o aumento das taxas aduaneiras para 30% sobre produtos importados e 60% produtos com similar nacional. Então foi uma medida que abrangeu cerca de 3.000 itens importados. Os empresários britânicos do Brasil começaram a protestar, né? Foram afetados com essa medida. Os importadores também foram afetados e Irineu enxergou essa situação como uma grande oportunidade, começou a construir
indústrias no Brasil, gente. Ele começa a investir em indústrias no Brasil com o apoio de Carothers, um escocês anti-escravagista. Então ele contratava mão de obra escrava para as empresas dele e, é claro, ele libertava quase todos os escravos. Em 1846, ele criou o primeiro estaleiro do Brasil, a primeira fábrica de navios do Brasil, que foi a Fundição Ponta da Areia, que ali ele trabalhava com caldeiraria, com estaleiros mesmo de construção de navio. Foi talvez a primeira fábrica de porte no Brasil e que teve grande influência na economia, né? Ali os estaleiros de Ponta da Areia. Essa foi, assim, praticamente o primeiro investimento que Mauá teve no Brasil aos 38 anos na sua área industrial. Mauá passa a crescer, a ganhar dinheiro, a ter uma situação financeira muito grande, né? Então ele mora, por exemplo, num grande palacete que ficava praticamente perto ali do palácio do imperador. A gente sabe, gente, que as coisas, quando a gente tem dinheiro, quando a gente aparece, quando a gente cresce, surgem as invejas, surgem as situações de comprometedoras. As pessoas começam a se incomodar com você. Sempre quando alguém cresce em alguma coisa, incomoda pessoas, né? E Irineu Evangelista de Souza não foi diferente. Então, de 1849 a 1850, Irineu já tem uma fábrica de navios, ele começa então a criar uma companhia de rebocadores lá no Rio Grande do Sul, na Barra do Rio Grande. Também constrói embarcações, começa a construir materiais para a Guerra do Paraguai. Ele construiu embarcações, né? Ele construiu aí uma série de coisas, inclusive investiu muito dinheiro no Uruguai, né? Ele praticamente sustentou o Uruguai com o seu dinheiro durante muito tempo. E em 1850, o que ele fez? Ele começa a fazer grandes obras no Rio de Janeiro. Forneceu tubos para o encanamento do Rio Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Ele fundou, gente, a primeira companhia de iluminação no Rio de Janeiro, que era ainda a iluminação a gás. Ele manteve o controle dessa companhia, né, até 1855. Ele criou, gente, o segundo banco do Brasil. Olha que coisa interessante. Ele criou a companhia de gás, ele iluminou o Rio de Janeiro, que à noite ficava às escuras, tinha bastante criminalidade, era uma cidade muito, muito suja, conforme vocês viram nas gravuras, e ele então ajudou com a iluminação melhorar isso. Em 1852 ele funda a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas, funda a Companhia Fluminense de Transportes e funda a primeira estrada de ferro no Brasil, a primeira ferrovia do país. Ele faz uma emissão de ações, quer dizer, é o primeiro movimento capitalista do Brasil de porte, né, começado por empresas particulares. Ele inaugurou, então, em 1852, o primeiro trecho de 14 quilômetros de uma estrada de ferro extremamente difícil, um trecho de serra, onde os trens tinham que ter cremalheira para subir a serra, né? Foi um trecho de 14 quilômetros. E depois um outro trecho da raiz da serra até a Baía de Guanabara, né, do Porto de Mauá, e criou a estação de Fragoso. Nessa época foi então que ele recebeu um título nobiliárquico. Ele recebeu o primeiro título de nobreza, que foi o título de Barão de Mauá. Em 1853, ele é um dos principais investidores da Estrada de Ferro. Pernambuco, Recife, São Francisco Railway, Companhia e diversas outras companhias no Brasil. Funda, então, a Companhia de Iluminação no Rio de Janeiro. De 1855 a 1856, juntamente com 182 investidores, dentre eles o Barão de Rothschild, sim, o homem mais rico do mundo na época e que ficou rico durante muito tempo. O Barão de Rothschild, ele formou uma companhia chamada Companhia MacGregor, Mauá e Companhia.
Ele exerceu o cargo de suplente a deputado. Criou uma colônia agrícola para trabalhadores. Ou seja, Barão de Mauá trouxe o Brasil para o século XIX. Ele trouxe o Brasil para a Revolução Industrial. Então ele começou a lutar contra aquela máfia que existia, antiprogressista, que queria a cultura escravagista, que não defendiam o trabalho, que queriam ficar no ócio, né? Fazendo com que os escravos trabalhassem, que vivessem de títulos nobiliárquicos. Então, Barão de Mauá, ele começa a quebrar esse paradigma. Tem uma história muito bonita que fala que Barão de Mauá, na tentativa de agradar o imperador Dom Pedro II, ele, na inauguração da ferrovia de Petrópolis, né, da Raiz da Serra, ele faz com que uma honra, né, qualquer pessoa, para pregar o primeiro dormente, existia essa solenidade. É hoje como se a gente fosse colocar a pedra fundamental de algum lugar, né? Ele faz com que Dom Pedro pregue o primeiro dormente ali, e Dom Pedro I não trabalhava, né? Não fazia nada, tá? Considerou aquilo uma ofensa. Então, já começou aí a haver, além de determinadas influências de grandes barões e condes que viviam no ócio, a lutar contra esse homem que trouxe um progresso para o Brasil, trouxe o progresso, trouxe o ferro, trouxe a metalurgia, trouxe aí a industrialização, trouxe o progresso no Brasil, colocou o Brasil quase que em comum, em um estado de concorrência com diversas nações evoluídas, com diversas nações que estavam realmente aí ponta da tecnologia. Mas, infelizmente, gente, todas aquelas empresas que ele investiu começam a falir. Por quê? Movimentos nos bastidores daquela oligarquia que queria o Brasil atrasado, que queria o Brasil com um povo oprimido, sem dinheiro, que queria o Brasil escravagista, que queria o Brasil uma eterna colônia agrícola. E tudo isso começou a vir contra, né? O Barão de Mauá começou a sofrer boicotes, houve um incêndio na Ponta da Areia, um incêndio muito criminoso, né? E algumas empresas começaram a falir. E por muita influência do governo brasileiro, o próprio Rothschild começa a retirar esse apoio financeiro dele e começa a atuar contra o Barão de Mauá. Há o incêndio da fábrica de Ponta da Areia, né? E ele faz uma operação de câmbio extremamente arriscada, que ele começa a vender libras esterlinas a preço de banana, e os brasileiros vão ao banco, compram as libras esterlinas dele. O que acontece? O mercado brasileiro ficou sem os 1.000 réis, os contos de réis. O que acontece? Houve uma necessidade de voltar à moeda corrente. E ele, o que aconteceu? Ele vendeu os contos de réis novamente a um preço muito mais alto. Foi um movimento muito inteligente, um movimento assim, bastante corajoso dele, mas esse movimento fez com que ele mexesse com diversas pessoas que estavam quietas e começou a ter inimigos. Mesmo assim, ele continua inaugurando empresas, fazendo o trabalho acontecer, gerando empregos, e ele começa a sofrer boicotes. Primeiro que o próprio governo começou a reduzir taxas de importação, de máquinas, ferramentas. Então ele acabou não tendo condições de concorrer. E Rothschild já começa, seu sócio, começa a quebrar contratos e partir para o lado dos inimigos de Mauá. Mauá adquiriu muitos bens, muitas propriedades, né? Mauá aí foi um grande investidor. Essa fazenda que ele comprou no município de Mauá, em São Paulo, foi demolida em 74 para a construção de um viaduto. Em 1862, mesmo assim, com muitas dificuldades, ele consegue a concessão da exploração de bondes no Rio de Janeiro. E em 1863, por questões financeiras, ele começa a vender as suas ações, porque ele começa a perder dinheiro em outros investimentos por pressões do governo brasileiro e pressões dos ingleses que
por questões financeiras, é lógico, passaram então a estar do lado. E ele fundou o Banco Mauá. Ele ainda continua lutando contra todos esses inimigos, né? Todos esses oligarcas, toda essa força nobiliárquica, né? Dos barões, dos condes, dos viscondes, que forçam esse desenvolvimento do Brasil para baixo, que não querem, não interessa para ele que o Brasil seja um país organizado. Isso faz com que o Barão de Mauá ele sofra diversos problemas. Mas mesmo assim, ele inaugura a estrada de ferro Santos-Jundiaí, que era para ter apoio de Rothschild, o capital de Rothschild, mas Rothschild retira esse seu apoio. Em 1871, mesmo assim, ele ainda está investindo em estradas de ferro do Paraná. Ele tinha muito dinheiro, gente. Ele tinha muito dinheiro. Ele conseguia, né, através disso, dar voltas e conseguir fazer. O que ele faz para agradar, então, essa oligarquia nojenta que tinha no Brasil na época? Ele constrói um cabo submarino que liga a Europa ao Brasil e não cobra um tostão de ninguém. Ele tinha muita bala na agulha. E o que o imperador Dom Pedro, achando que isso iria agradar ele, deu título para ele de Visconde. Deu o título do Barão de Mauá de Visconde. Agora vocês imaginem, gente. Ele não estava querendo isso, ele estava querendo lucro, né? Todo capitalista quer lucro. Mas ele fez isso para ver se as pessoas deixavam de sair do pé dele. Para vocês terem uma ideia, em 1874 ele organiza a Companhia de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, continua a pressão das oligarquias, pressionando Mauá, e ele infelizmente teve que pedir moratória. Em 1877, o seu império é falido. De tanta pressão que houve no seu império financeiro, o seu império financeiro fale. No entanto, ele consegue pagar todos os seus credores. Ele sai dessa falência com a roupa do corpo, mas com seu nome limpo, que era uma coisa que ele fazia muito questão. Em 1877, tudo isso culmina então com a morte de Carothers, que era o seu mentor. Teve que fechar o Banco Mauá, a joia da sua coroa. Que o governo brasileiro, o que faz? Começa a emitir papel moeda sem lastro ouro, simplesmente sai fabricando dinheiro. E obriga o Banco Mauá a lastrear esse dinheiro. Isso foi, né, o golpe, o coup de grâce, né, o golpe final que acabou com o Império Mauá. Mas assim mesmo, redigiu uma autobiografia que foi uma exposição a seus credores, né, dizendo, olha, eu vou pagar todos vocês. E foi o que ele fez. Em 1882, mesmo assim, com muito sacrifício, os trilhos da estrada de ferro de Petrópolis atingem a cidade de Petrópolis, e o maior usuário disso foi o próprio Dom Pedro II, que foi contra o barão. Em 1883, ele viaja para Londres para tentar negociar com o barão Rothschild, para ver se ele parasse de perseguir. Mas, infelizmente, o barão Rothschild não parou de perseguir, porque a sua negociação com o governo brasileiro estava lhe dando mais lucros. O Barão de Mauá perdeu tudo, gente. Mas ele conseguiu dar a volta por cima. Ele paga todos os seus credores, ele reabilita a sua autorização de comerciante e ele volta a ficar rico. Não tão rico quanto ele ficou na época, mas ele deu a volta por cima e mostrou a todos aqueles que o queriam derrubar que realmente conseguiu dar a volta por cima e mostrou aquelas pessoas que ele podia fazer isso. Ele morreu em 21 de outubro de 1889 em Petrópolis, já quase na proclamação da República. Então a gente tem aí um Barão de Mauá que morre forte, que deu a volta por cima, e um Dom Pedro que fez tudo para destruir Mauá, perca o seu governo e há então a proclamação da República. Qual foi o legado de Mauá na nossa vida? Mauá
empregou tecnologia de ponta. Mauá, ele ensinou ao brasileiro como se administra empresas, como se faz a gestão de recursos, como é que se descentraliza uma administração, onde a responsabilidade de cada indivíduo na cadeia de comando é valorizada. A sua política salarial, ela expressava em si próprio o investimento nos talentos de seus empregados. Olha, naquela época, gente, investindo em talentos, trazendo talentos para a empresa. Outra coisa que ele foi muito pioneiro foi a distribuição de lucros. Sim, ele pegava lucros e distribuía para os seus empregados. Coisa que muita empresa está fazendo isso agora e está achando que é a coisa mais nova que existe. Não, na época dele ele já fazia. Ele incentivava seus colaboradores mais próximos a montar empresas, fazer negócios por conta própria, ou seja, ele terceirizava, gente. Ele começou com terceirização, que é um negócio que hoje oh meu Deus, terceirização. Mas na época, Mauá já tinha isso, essa política. Ele tinha um nível de gerência que era contemplado com créditos e apoio logístico para operar os empreendimentos. Ele dava autonomia administrativa a todos aqueles que eram seus parceiros. Essa participação de lucros que ele dava trazia uma maior cumplicidade dos seus empregados. Ok, gente? Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês perto das eleições, dizendo que vamos examinar o Brasil pós-Mauá? O que aconteceu com o Brasil pós-Mauá? A gente tem um retrocesso na economia. Nós temos aí, em termos de governo, uma ditadura, que foi a proclamação da República. Depois que terminou a ditadura, foi um governo oligárquico, que culminou com uma outra ditadura, que foi a ditadura de Getúlio Vargas. Depois da ditadura de Getúlio Vargas, houve uma pequena respiração de democracia ali com Juscelino, né? Depois de Juscelino, outra ditadura. Então, o Brasil foi um país que viveu sempre sob o tacão de oligarquias ou ditaduras, com uma economia sempre apontada para o esperto, quem trabalha menos. Não, uma economia inversa da economia capitalista, uma ideia muito diferente de economia capitalista, né? Daquela exploração. Gente, esse é um vídeo rápido, tá? Espero que vocês tenham gostado. Está aqui a bibliografia, se vocês quiserem todo o material que eu tenho sobre o Barão de Mauá. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá bom, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alves.